E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de sociologia. Vamos tratar dessa discussão sobre os movimentos sociais. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então, movimentos sociais. Acho que todo mundo já, em algum momento, ouviu falar em movimentos sociais, principalmente nesse momento em que vivemos, né, recentemente, onde está bem frequente as manifestações sociais em prol de reivindicações de objetivos traçados pelo povo, por grupos. E pensar um pouco sobre os movimentos sociais é também poder refletir sobre esses momentos atuais de movimentações, de reivindicações que vivemos atualmente, né? Então, para a gente iniciar, vamos entender o que são movimentos sociais. Os movimentos sociais estiveram e estão presentes na história de todas as sociedades, não é de agora, não é algo contemporâneo, não é algo recente. Temos que compreendê-los como um fenômeno intrínseco às sociedades e resultante sempre de algum tipo de conflito. Entendendo-o dessa forma, podemos dizer que os movimentos sociais estão relacionados ao tema que intitulamos em sociologia como mudanças sociais. Pessoal, é preciso entendermos que os movimentos sociais é a manifestação de um povo ou de um grupo em prol de um objetivo. A insatisfação de um grupo de pessoas em relação a algo que acontece na sociedade, seja político, seja econômico, seja social. As pessoas unidas em prol de um objetivo se reúnem para reivindicar, para demonstrar a insatisfação por algo que acontece na sociedade. Então, os movimentos sociais é exatamente essa movimentação de pessoas ou de grupos de pessoas com o objetivo de mudança, com o objetivo de obter um resultado diferente do que é oferecido, tá? E qual a origem dos movimentos sociais? A origem dos movimentos sociais é o conflito entre grupos dentro da sociedade. Nós sabemos, né, e isso não é novo, que onde tem pessoas, tem problemas. Isso é fato, né? Não tem como não pensar em problemas onde tem um grupo de pessoas. Se vivermos sozinhos, a gente cria problema com a gente mesmo, né? Imagina vivendo em sociedade. Imagina vivendo com grupos de pessoas onde pensam diferente, onde têm desejos diferentes, vontades diversas. Então, conflitos vão aparecer. Assim, acontece na sociedade, não é diferente. Então, os movimentos sociais, eles surgem a partir de conflitos entre grupos. E esses conflitos dentro de grupos ocorrem a partir dessa diversidade de pessoas e comportamentos. Então, grupos insatisfeitos com determinados comportamentos, ações e atitudes vão se reunir manifestando algo contrário a algo que já existe, tá? Vamos adiante. Nós temos aqui exemplos de movimentos sociais na história. Como eu disse, os movimentos sociais eles não são recentes, eles não acontecem de agora. Estão presentes e são frequentes durante toda a história, desde a Idade Antiga até hoje, o nosso mundo contemporâneo. Então, na Idade Antiga, havia ali a luta dos plebeus contra patrícios, né? A plebe, a população mais pobre, contra os patrícios, que eram os aristocratas, aquelas pessoas ou grupos que tinham mais condições, e assim havia essa luta
por um equilíbrio de direitos, por um equilíbrio, né, onde pudessem haver ali maior oportunidade para os plebeus. Então, eles reivindicavam isso lá na Idade Antiga. Então, percebam que não é de hoje. Na Idade Média, havia as revoltas dos camponeses contra os senhores, né, os grandes senhores, donos de terras, donos de grandes propriedades, onde detinha ali o controle econômico. Então, havia também a revolta dos camponeses que trabalhavam para esses senhores que não tinham boas condições de vida, não tinham boas condições econômicas, e assim havia também a revolta entre esses grupos. Na Idade Moderna continua a luta entre patrício e plebeus, né? E na Idade Contemporânea nós temos diversos exemplos de movimentos sociais. O movimento operário, entre trabalhadores e os donos de produção, o movimento feminista, o movimento negro e tantos outros que a gente poderia citar, né, como os movimentos LGBT, o movimento dos sem terras, e assim sucessivamente. Né? Ou seja, hoje a gente poderia pensar os movimentos sociais de uma forma mais abrangente, de uma forma mais ampla, considerando também a complexidade que é ou que se tornou a humanidade, considerando o aumento da população no mundo. Então, movimentos sociais existem, não é de hoje, acontece desde a Idade Antiga, passando por toda a história, tá? Como podemos concluir preliminarmente sobre os movimentos sociais? Então, movimentos sociais são produtos de desigualdades na sociedade. Essa desigualdade gera a insatisfação, gera o sofrimento, e assim a população que é vítima dessa desigualdade, que sofre com isso, vai reivindicar seus direitos. Então, organizam-se em torno de uma luta específica, em torno de um objetivo, para que possa sanar, né, um sofrimento, uma dor, o qual um grupo é exposto. A coletividade, a união, forma-se pelo conflito e objetiva ser alcançado. Percebam que o movimento social é um movimento de grupo, não é um movimento de um indivíduo. É preciso a união, é preciso que haja a coletividade em prol de um objetivo específico, para que os movimentos sociais sejam fortes. Então, a reivindicação de direitos é o elemento gerador dos movimentos sociais. Ninguém vai promover um movimento social, uma manifestação social, se não houver um objetivo. Tem que ter um objetivo, né? Então, esses movimentos sociais também ocorrem quando há uma tensa relação com o Estado. A insatisfação com políticas públicas, a insatisfação como formas de governo, a insatisfação daquilo que é ofertado, daquilo que é oferecido ao povo pelo Estado, tá? Então, temos aqui que os movimentos sociais é uma relação de conflito com o Estado. E é uma relação de conflito entre grupos também. Pode ser? Pode. Né? Então, não é algo específico, não é um padrão. O movimento social ele ocorre quando há insatisfação, o movimento social ocorre quando há a busca por mudanças, a busca por direitos. Nem sempre satisfaz a vontade coletiva, se restringindo à vontade daqueles que dominam os recursos materiais da sociedade e aos seus interesses. Mesmo que eu esteja em um grupo, né, talvez as reivindicações obtidas podem não me satisfazer. E isso gera conflito entre grupos. Pode ocorrer? Pode, claro. É normal isso. Porque os movimentos sociais nem sempre satisfaz a todos. Às vezes, alguns ainda se sentem prejudicados. Então,
Um movimento social só tem força quando possui uma proposta, ou seja, quando se organiza de maneira objetiva para conquistar os fins que almejam alcançar. Então, para que o movimento social tenha efeito, ele precisa ser coletivo, a união de todos, ou de muitos, né? Ele precisa ter um objetivo para que ele possa ser forte. Vou para a rua, vou reivindicar, vou manifestar a minha insatisfação de alguma forma. Então, é preciso que eu tenha um objetivo, a qual essa manifestação ela vai ser direcionada. E esse objetivo pode ser construído a partir de nossas ideologias, a partir daquilo que acreditamos. A ideologia também é um fator importante, já que reflete a visão de mundo dos indivíduos que participam do movimento, suas perspectivas, as mudanças que ambicionam, o mundo que esperam combater ou construir de forma alternativa. Nós criamos nossas ideologias, nós criamos aquilo ou formas de vida como a partir do que nós acreditamos, e isso é normal. Não quer dizer que seja correto, né? Mas temos essa característica, né? Nós, seres humanos, desenvolvemos essa forma de enxergar a sociedade, de enxergar o mundo no qual nós estamos inseridos. Os movimentos sociais e revolução socialista. Essa evolução, essa revolução socialista dentro desses movimentos sociais é de grande importância para que a gente possa pensar o impacto que esse movimento causou no mundo. O socialismo científico, defendido por Karl Marx e Friedrich Engels, apresentou uma mudança qualitativa significativa na postura política dos movimentos sociais até então existentes. Propunha uma teoria da revolução socialista, na qual o proletariado assumiria um novo papel protagonista na história da humanidade. Nós sabemos que o socialismo proposto por Marx, ele sofre muitas críticas, porque ele propõe uma igualdade. E por esse motivo, ele é bem criticado. Mas o que é que acontece? A história mostra que havia e ainda há a desigualdade social. E isso é bem corriqueiro. Marx propunha uma igualdade entre as classes, porque ele acreditava ser injusta a forma de um grupo possuir demasiadamente, muito, e outro grupo não possui nada. Ele achava injusto uma classe trabalhar para enriquecer outra. Então, ele propõe uma igualdade. O rico baixa o seu nível e o miserável, o pobre, aumenta o seu nível, para que todos possam ter direitos, para que todos possam viver bem. Então, essa proposta de Marx, uma proposta ideal, em que a sociedade poderia viver nesse equilíbrio aí social, econômico. Então, esse movimento do socialismo científico, ele é de grande relevância para que a gente possa pensar as questões sociais que a sociologia traz para nós. Assim, a partir desse movimento, nós temos o Manifesto Comunista, que é vamos dizer assim, um documento, com regras, que é lançado, é um dos tratados políticos de maior influência mundial, escrito no meio do grande processo de lutas urbanas das revoluções de 1848, chamadas também de Primavera dos Povos, um processo revolucionário de quase um ano que atingiu os principais países europeus. Então, é um movimento, é um documento que promoveu ali repercussões naquele momento, na sociedade dessa década aí de 1840, 1848, tá?
quando foi lançado o Manifesto Comunista, a grande maioria dos movimentos sociais surgidos nas diversas partes do planeta baseava-se na luta classista, na qual o projeto político sobre a liderança dos trabalhadores passava pela mudança radical das relações sociais de produção existentes na ordem capitalista, com o objetivo de se construir uma sociedade sobre outros moldes de caráter socialista. O que é que ele propõe? Ele propõe que a classe trabalhadora ela também possa ter ou ser capaz de produzir por conta própria. Ele propõe que uma inversão, né, não só apenas para manter o trabalhador ali submisso a uma realidade capitalista, o trabalhador submisso aos donos dos meios de produção, mas ao contrário, mas que esse trabalhador possa também ser dono dos seus próprios negócios, para que esse trabalhador possa deter de mecanismo para viver bem, né? Para que ele possa poder usufruir daquilo que ele produz. Porque a gente sabe que nos meios de produção, o trabalhador ele produz, ele trabalha, mas muitas vezes ele não pode possuir, ele não pode comprar objetos que ele mesmo fabrica. Então, Marx diz, isso é injusto. E aí, por isso, esse movimento, né, repercute tanto e é tão criticado, sobretudo hoje, né, no momento histórico e social que vivemos. Sabendo disso, vamos pensar um pouquinho, né, também sobre os movimentos sociais no Brasil. O Brasil, nós sabemos que ele é construído por grande parte da população estrangeira que vem de fora. Ele foi colonizado, né, por países europeus, e é óbvio que quando os povos europeus chegaram, encontraram aqui a população indígena que já povoavam essas terras, e aí essa população que vem de fora ajuda nessa miscigenação e essa mistura de raças que nós temos no Brasil, né? Mas acontece também que muitas dessas pessoas que vêm de fora, sobretudo da Europa, eles vêm com interesse de trabalho. É ofertado, é oferecido condições de trabalho, então muitos vêm para cá. Acontece que quando chega aqui, não tem boas condições de forma nenhuma. Era uma realidade precária. Baixos salários, altas jornadas de trabalho, péssimas condições sociais para se viver, né? Isso é a partir da segunda revolução industrial. Então, essa população que vem de fora começa a reivindicar direitos, e as manifestações no Brasil começam a surgir, né? São os movimentos sociais de trabalhadores assalariados, sobretudo imigrantes europeus. Ora, segundo Souza Machado, uma nova organização da sociedade, o fim da exploração do homem pelo homem, a abolição da propriedade privada, a coletivização dos meios de produção e a solidariedade entre os produtores, a classe trabalhadora. Né? A partir desses movimentos, a partir dessas manifestações, surge essa nova organização social, né? Justamente promovida pelos movimentos sociais no Brasil, praticados, sobretudo, pelos imigrantes europeus que se sentiram lesados por propostas que nunca foram cumpridas. Então, veja as principais reivindicações do movimento apresentadas aos empresários e ao governo brasileiro. A jornada de 8 horas diárias de trabalho, porque era altíssima, chegava a ser de 16 horas por dia de trabalho. O fim do trabalho de menores, que havia com muita frequência, ainda há, né? Mas era ainda mais. A segurança nos locais de trabalho, porque até então não tinha nenhuma. Redução dos valores dos aluguéis. Redução do custo dos alimentos. Quando esses europeus, esses trabalhadores chegaram aqui, o custo de vida era altíssimo. E considerando baixos salários que eles tinham, então começaram a sofrer muito com isso.
direito à sindicalização, para que fossem amparados, a libertação dos operários presos durante a greve e recontratação dos grevistas demitidos. Essas são algumas das reivindicações, né, que eram apresentadas ao governo brasileiro durante essas manifestações. Os movimentos sociais, portanto, são uma ferramenta fundamental dos trabalhadores, não somente na sua luta por direitos básicos de sobrevivência, mas também como elemento que contribui para a sua conscientização política e para o avanço na conquista de outros direitos sociais, políticos e econômicos. Ou seja, os movimentos sociais, eles existem para que haja mudanças, para que haja uma transformação social, seja voltada para as questões econômicas, sejam voltadas para as questões políticas, sejam voltadas para questões meramente sociais, mas o objetivo é mudanças, são mudanças, né? O objetivo dos movimentos sociais. Temos aqui alguns exemplos, né, dos novos movimentos sociais no Brasil: movimento negro, o movimento dos sem terra, movimento dos caras pintadas, e tantos outros movimentos nós poderíamos citar, né? Inclusive, como eu falei antes, o movimento dos grupos LGBT, o feminista e tantos outros, tá? A socióloga Evelina Darnino afirma que esses novos movimentos sociais, diferentemente dos anteriores, se caracterizavam principalmente por apresentarem uma luta pela cidadania, relacionada à ideia de acesso à cidade, como um todo, como é o caso das associações de moradores, e a ampliação de direitos para as mulheres, homossexuais, negros, e em defesa do meio ambiente. Então, os movimentos sociais, eles são de suma importância. Eles são extremamente importantes, porque eles provocam as autoridades. Eles demonstram para a população como um todo a insatisfação de um grupo. Os movimentos sociais são capazes de mostrar, de tornar público questões que muitos não conhecem. Então, a busca pela transformação, a busca por mudanças são fortalecidas, né, nesses movimentos que torna público, que tem um objetivo, que é coletivo para que haja a mudança, tá? Então, são essas as discussões a respeito dos movimentos sociais, tá? Nessa busca por direitos, nessa busca por melhores condições de vida. Tá bom, pessoal? Então, eram essas as discussões que nós tínhamos para hoje. Se puderem, passem lá no meu Instagram, podem me seguir, podem se inscrever também no canal do YouTube. Fiquem à vontade para acessar outras aulas, outros vídeos que tem lá, tá certo? Então, bons estudos para todos. Deixo aqui o meu abraço e até daqui a pouco, quando a gente vai se encontrar novamente por aqui, tá bom? Então,